Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqueles que estão chegando à nossa casa pela primeira vez. Sejam bem-vindos aquelas figurinhas carimbadas que a gente já conhece. É muito bom revê-los sempre. E vamos nos preparar, então, para esse momento, procurando fazer uma interiorização, buscando aquele ponto em que nós somos a nossa essência, onde nós somos luz, nós somos sabedoria, aonde nós temos a paz. Buscando esse ponto dentro de nós, automaticamente nós nos ligamos às forças idênticas do universo. E assim, procurando essa conexão, vamos sentir que estamos mergulhados num ambiente que foi anteriormente preparado para nós aqui estarmos e recebermos tudo aquilo que precisamos para o nosso equilíbrio, para a nossa paz interior. Que nesses momentos que aqui nós vamos estar, possamos sentir toda a proteção, todo o carinho e toda a dedicação que os espíritos amigos nos devotam, que nos acompanham sempre, esperando sempre que nós possamos dar aquela abertura para que eles nos orientem e nos encaminhem no melhor caminho. Que essa noite possa ser uma noite em que vamos encontrar a nós mesmos e vamos encontrar a proteção espiritual. O tema que nós temos para hoje é o filho pródigo. Entre muitas parábolas que Jesus contou, uma delas é a do filho pródigo. E Jesus explicava por que ele contava por parábolas muitos dos ensinamentos que ele gostaria de passar para a multidão. Está lá. Eu lhes falo por parábolas porque não estão no estado de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Dizer-lhes tudo seria inútil no momento. E aí, ele traz a história do filho pródigo. Só para a gente relembrar, porque é uma história bastante conhecida, é a história daquele pai proprietário que tem 2 filhos e o filho mais novo chega um dia e diz para o pai: eu quero das tuas posses aquilo que me pertence, porque eu vou seguir para a vida. O filho mais velho permanece com o pai. E esse filho mais novo, ele vai e gasta todos os tesouros que o pai havia juntado e que tinha passado a ele, de uma forma muito descuidada. Então, ele perde toda aquela fortuna e ele começa a passar fome. Aí ele pede emprego numa fazenda para cuidar dos porcos. E ele estava passando fome e ele pensava assim: se eu trabalhar com os porcos, eu vou comer a alfarroba, que é a comida que os porcos comem, eu não vou passar fome. Só que ele não consegue o seu intento. E como ele continuava passando fome, ele resolve voltar para a casa do pai. E
ao voltar para a casa do pai, quando o pai vê ao longe aquele filho voltando, o pai vai ao seu encontro, feliz da vida, abraça aquele filho que retorna e ele diz para um dos empregados: matem o melhor novilho e vamos fazer uma festa, porque um filho que estava perdido, que estava morto para nós, ele voltou. E quando o filho mais velho, que não estava presente nesse momento, chega, e ele vê aquela festa toda sendo preparada, e músicos, ele fica muito indignado. E a pergunta dele é: meu Deus do céu, um filho que vai embora, gasta todo o dinheiro do pai, é recebido com festa? Eu que fiquei aqui e que dei duro esse tempo todo para ajudar meu pai, eu nunca tive uma festa desse tamanho. Aí ele vai se queixar para o pai e o pai lhe responde: filho, durante esse tempo todo você esteve comigo e o que era meu era seu. Agora eu festejo esse filho que viveu experiências difíceis e agora volta. Então, estou festejando a volta de um filho pródigo. Então, é essa a mensagem que Jesus trazia para a população, para entender desta grande verdade que é o afastamento que nós muitas vezes fazemos da casa do Pai. Então, vamos analisar juntos um pouco desses aspectos. O que é estar na casa do Pai? Vamos pensar que quando nós estamos na casa do Pai, nós temos proteção. Quando criança, então, temos uma série de cuidados, porque se não formos cuidados, não sobreviveremos. Quando crianças, não temos a necessidade nem de prover a subsistência, porque isso nos é ofertado. Para os pais, o filho é uma promessa. Eles estão acompanhando aquele ser que cresce e esperando que aquele filho siga um caminho que seja um caminho de produtividade, de criatividade, de equilíbrio, de paz, de crescimento. Então, os pais olham para os filhos assim, é uma promessa que pode se cumprir. Mas nesse caminho, o que vai ser necessário para os filhos? Esses filhos vão crescer. E nós vamos dizer que crescimento é igual a conhecimento. Quanto mais nós conhecemos, mais nós crescemos em responsabilidade. E quando nós falamos em levar a herança, quando nós pensamos no nosso Pai, Deus, Criador, nós temos a grande herança que é sermos criados, termos vida eterna. Essa é a nossa grande herança. E o Pai nos dá muitos talentos, mas nessa caminhada nós vamos ter que utilizar esses talentos, vamos ter que desenvolver todas essas habilidades que estão nesse ato que foi criar este ser que somos nós. O que são os nossos talentos? Vamos pensar assim. Quando a gente pensa em talento, muitas vezes se imagina, eu tenho o dom da música, eu tenho o dom da fala, eu tenho o dom disso, o dom daquilo. Mas talentos são
todas as possibilidades, todas as habilidades que nós podemos usar em nossa vida. Esses são os nossos talentos. Talentos são, além daquilo que é nosso, aquilo que nós convivemos, porque é nesta convivência que nós desenvolvemos muitos dos nossos talentos. Seja o talento da paciência, seja o talento da reciprocidade amorosa. Então, com isso tudo, nós vamos utilizar essas capacidades que são próprias de nós como seres criados, como seres divinos. Mas, algumas vezes, nós dissipamos nossos talentos. Nós não cuidamos daquilo que já construímos e já conseguimos no nosso processo de evolução. A gente simplesmente faz um pouquinho como o filho pródigo que ganha um talento e usa de maneira inadequada. E aí, como aquele jovem filho que saiu da casa do pai e acabou dissipando seus talentos, o que vai surgir para nós é a necessidade. Mas o que é a necessidade? Eu digo que necessidade é a grande professora da vida. Porque se a gente não tivesse necessidade de comer, a gente não sairia da cama, não precisava fazer nada. Esses dias nós estávamos em casa fazendo um exercício de como seria o mundo se a gente não precisasse comer. Que é uma necessidade básica. Nossa, foi muito interessante, porque tanta coisa teria desaparecido da nossa experiência diária, que foi um exercício assim muito interessante. Mas, assim como aquele jovem, ao sair da casa do pai, ao dissipar os seus talentos, ele criou para si mesmo necessidades. E o que a necessidade fez para esse jovem? Foi trazê-lo de volta para um caminho de equilíbrio. Então, muitas vezes na nossa vida, uma necessidade nos surge que é fundamental para que a gente encontre de novo com o nosso equilíbrio, com a nossa paz interior. E ele passa fome. Fome do que nós temos? Fome do que você tem? Provavelmente, no ambiente que nós estamos vivendo hoje, a gente está com fome de paz, né? Estamos precisando muito de paz. Há uma necessidade que gera esta fome, e a fome nos leva a novas conquistas. Mas todos esses aspectos vão depender dessa liberdade que nós temos. A liberdade de utilizar, a liberdade de como vamos resolver a questão da nossa necessidade, como vamos sair da fome, mas também nós, ao termos liberdade, nós ganhamos a responsabilidade. Então, isso é maravilhoso, porque ao mesmo tempo em que você é livre para escolher, você também se torna responsável. Quando é que nós saímos da casa dos nossos pais? Vamos pensar nos pais com letra minúscula. Tornar adulto, é natural que as pessoas encontrem os seus próprios lares, formem as suas famílias. Então, essa saída da casa dos pais pode ser um processo natural. E uma das possibilidades é quando nós somos responsáveis por nós mesmos. E ao sairmos da casa dos pais, nós vamos vencer uma série de desafios. A gente vê muitos jovens que estão morando na casa dos pais
depois vão morar sozinhos e que eles dizem assim: nossa, eu não sabia que a luz era tão cara, porque alguém pagava a conta. Né? Nossa, eu fui fechar a conta, eu vi o quanto eu tinha gasto nisso ou naquilo, porque antigamente não precisava fazer essa conta. Então, vão vencer uma série de desafios e aprender com cada experiência. Mas, algumas vezes, a saída da casa dos pais é feita de forma prematura, enquanto não se está ainda pronto, mas é preciso sair. Então, as incertezas são muito maiores. E com a incerteza, os riscos também são muito maiores. É como se, fazendo uma comparação, a gente precisa caminhar enquanto não se tem muita segurança, os próprios caminhos. E a dos pais vai depender sempre das escolhas. E a gente se responsabiliza pelas escolhas que faz. Escolhas feitas. Agora, quando é que nós saímos da casa do nosso pai? Maiúscula. Nós saímos da casa do pai, daquela proteção, daquele não precisa pensar na subsistência, quando nós adquirimos o pensamento contínuo e o livre-arbítrio. Nós temos, então, a responsabilidade por tudo o que fazemos. Então, no momento da nossa criação, quando nós somos ainda um projeto e que nós vamos começar essa caminhada da evolução, nós vamos passar pelas fieiras do mineral, do vegetal, do animal, e com isso nós vamos adquirindo cada vez mais. E esse pensamento contínuo que vai fazer com que a gente possa fazer escolhas. Quando nós fazemos isso, nós temos o direito caminhos da evolução. Colocar isso tudo numa imagem. Os criados, nós somos a nossa essência, a criação divina, nós somos ponto de luz, com tudo em potencial para se colocar vida. Irradiando, e ele vai estruturar todo o nosso caminho evolutivo. Então, nós começamos possibilidade muito pequena de decidir enquanto estamos no reino mineral. Nós somos regidos pelas leis da matéria, mas a gente evolui, passamos para o vegetal, aprendemos a respiração, nós aprendemos a transpiração, nós aprendemos como buscar a nutrição, e assim nós vamos seguindo também pelo reino animal. E temos aquela passagem que vai nos levar para o pensamento contínuo e para o livre-arbítrio. E é então que a gente vai, a partir daí, ganhando experiências, vivendo novas encarnações, evoluindo sempre, aumentando cada vez mais nossa capacidade, nos espiritualizando cada vez mais, e nós não podemos esquecer que aquele foco interno, ele está mandando a luz, mandando
demandando a força que somos nós. Nós estamos nesse processo evolutivo e cada vez mais integrando na criação. Por exemplo, hoje temos uma consciência muito diferente das questões sociais, da questão da diversidade, do respeito aos animais, muito mais do que se tinha anteriormente. Isso está no nosso para esse equilíbrio com as forças do universo, esse equilíbrio com a própria, responder ao nosso equilíbrio interno, repercutindo no externo e o externo devolvendo para o nosso interior, ao ponto de transcendermos essa própria. Aqui, se eu falar aqui fica melhor, tiro esse? Só um instante. Som teste. Vou fazer o possível para falar bem pertinho, porque de vez em quando a gente esquece e fala assim, lá, e vocês não escutam nada, né? Então, vou me disciplinar para falar aqui bem pertinho. Então, como eu dizia, nós vamos fazendo esse processo de crescimento e cada vez mais sentindo que nós não estamos separados da natureza, que nós somos a natureza numa determinada característica, que tudo que nós fazemos para a natureza repercute em nós mesmos. Então, à medida que a gente vai sentindo cada vez mais a casa do Pai, nós vamos sentindo que nós estamos mergulhados no universo, que é a casa do Pai. Quando pensamos em universo, a gente pensa nesses pontinhos brancos que são os milhões e milhões e milhões de planetas, desses corpos celestes. Mas hoje as pesquisas indicam que isso que nós podemos detectar com os nossos aparelhos seja talvez 1% do que é realmente o universo. Então, a casa do Pai é essa maravilha. E quando nós nos sentimos na casa do Pai, é como se não houvesse mais diferença entre o meu eu, a minha centelha divina e a centelha não, o divino que está nos rodeando. Então, essa é a casa do Pai. Nós estamos nela. Algumas vezes não nos lembramos que estamos ligados a Ele, mergulhados na sua energia, mas essa é a nossa realidade. Nesse primeiro momento, há uma harmonia com o todo, mas é de uma forma inconsciente. E a partir desse momento em que ganhamos o livre-arbítrio, nós vamos buscar a harmonia com o todo, mas aí de uma forma consciente. Porque nós sabemos que quando nós nos desequilibramos, nós saímos daquele bem-estar, que é a nossa grande busca. Eu fiz aquela pergunta, como era sair da casa do Pai, nosso Deus, e como é que nós saímos da casa dos nossos pais? Podemos sair como amigos, que vão e voltam, que estão em contato, ou podemos sair até como inimigos deles, que não vamos mais querer vê-los pela frente. Nós podemos sair da casa dos pais
como se tivéssemos sido abandonados. Nós podemos sair da casa dos pais com um compromisso de sermos o sucesso na nossa profissão, na nossa vida, como se fosse um troféu que temos que dar a eles. Ou nós podemos sair da casa dos pais com aquela frase dura de ser ouvida, que é: "Ih, filho, você não vai dar nada nessa vida." Ou seja, como se fôssemos fadados ao fracasso. Então, existem muitas maneiras de nós sairmos. E com isso nós podemos levar saudade ou não de estar na casa dos pais. Vamos levar conosco, com certeza, os valores morais que eles nos passaram. Se não conseguiram passar, nós vamos ter que procurar esses valores em nós mesmos, vivendo as experiências da vida. Se eles passaram os valores morais, com certeza serão os nossos alicerces. E agora, então, vamos pensar como que nós saímos da casa do Pai. Com certeza, quando nós fazemos esse trajeto, que rompemos esta primeira fase, que é a fase da proteção, e nós ganhamos o livre-arbítrio, com certeza os nossos passos vão ser muito inseguros. Nós vamos, como todo aprendiz, errar. Errar faz parte do aprendizado. Vocês já imaginaram um aluno que chega na escola para aprender a ler com uma determinação interna de eu não posso errar? Quanta tensão, né? Ele vai errar. Ele vai trocar o A pelo O, sem saber se a perninha é para baixo ou se é para cima. Ele não vai saber a tabuada. Agora lembrei do meu filho. Meu filho, uma vez, acho que ele tinha lá uns 7 anos, estava aprendendo a tabuada. Aí ele chegou e me perguntou assim: "Mãe, é verdade que a gente reencarna?" "Sim." "É verdade que a gente aprendeu já um monte de coisas?" "Sim." Para que Deus faz a gente esquecer a tabuada? A gente já devia nascer sabendo a tabuada. Se eu aprendi na outra vida, pelo menos a tabuada eu devia ter nascido sabendo. Ou seja, naquele momento dele de insegurança, saber a tabuada era o grande desafio. Então, e aí, esse filho era aquele, eu brincava com ele, eu dizia que ele era o filósofo, porque ele tinha dificuldade para dormir. E aí um dia eu cheguei no quarto, as outras crianças todas dormindo, ele olhou para mim e disse: "Mãe, se eu não dormir hoje, como é que eu vou acordar amanhã?" Porque era lógico no pensamento dele que ele tinha que acordar e ir para a escola, mas como é que ele ia acordar amanhã se ele não dormisse hoje? Então eu brincava, dizia: "Ah, meu filósofo, você faz pergunta que eu não sei responder." Mas esse é o caminho. Quando nós ganhamos, vamos adquirindo conhecimento, nós vamos nos tornando um pouco mais seguros. Como eu falei, a insegurança nos leva a cometer erros, mas também muitos acertos. Ele aprendeu a tabuada, mas não seguiu a área das matemáticas. Quando a gente erra, o que acontece na escola? A gente faz a lição de novo. Você errou, você faz de novo. Na vida é a mesma coisa. Quando a gente erra, a gente vai repetir até aprender a fazer certo. E daí tem aquela questão que as pessoas às vezes dizem assim:
Nossa, eu não sei por que eu sempre pego um chefe que é mandão. Provavelmente a lição é como você vai aprender a lidar com o chefe mandão. A hora que você aprender, você muda de empresa ou muda de setor e não vai ter mais chefe mandão. Quando nós saímos da casa do pai, daquele momento de segurança, é quando nós vamos desenvolver os potenciais da nossa alma com as nossas próprias decisões, com o nosso próprio discernimento. E uma coisa é certa, nós levamos a saudade desse período aqui, desse período em que nós tínhamos a proteção, em que a lei nos guiava, em que as leis naturais regiam tudo, e que não era preciso decidir, escolher, mas também não tínhamos o mérito de fazermos as escolhas e termos a alegria do acerto. Então, nesse momento é importante a gente destacar duas coisas. O que sou eu e o que é a minha personalidade. E eu não vou entrar aqui nas questões da psicologia, nós vamos fazer uma definição bem simples. O que eu sou é isso aqui. Eu sou essa centelha divina. Agora, tudo isto que eu vivo aqui e que vou acrescentando, cada uma desses momentos da minha evolução, eu vou tendo diversas personalidades. O que nós estamos agora, nesse momento, é vivendo uma personalidade regida pelo nosso eu, que é a centelha divina, esta força que somos nós. E então está aqui. Diante da vida. Muitas vezes o que nós buscamos, como aquele filho pródigo, é a satisfação dos sentidos. Queremos a boa mesa, a boa cama, ou o bom carro, a satisfação de todos os sentidos que possam nos trazer prazer. Nós nos identificamos com a personalidade atual. Então, algumas pessoas estufam o peito para dizerem eu sou e colocam a sua personalidade, o seu cargo, como se isso definisse o que ela é. Não. Define a personalidade que ela está vivendo nesse momento. Porque, com certeza, ela é muito mais do que o seu título, do que a sua posição social. Mas nós nos identificamos com isso. E diga-se de passagem, nós precisamos nos identificar com a nossa personalidade atual, porque nós temos que viver nesse mundo material. Só que a gente tem que transcender a isso, saber que somos muito mais do que o nosso ego. Diante da vida, nós vamos ver e viver algumas dificuldades, algumas privações. Muitas vezes, pelo nosso livre-arbítrio, nós buscamos caminhos tortuosos, assim como aquele filho pródigo que foi viver como ele bem entendia e que acabou saindo daqueles limites da casa do pai. Assim como aquele filho pródigo, nós também muitas vezes nos alimentamos de uma comida imprópria. E hoje a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado com essa alimentação que faz para os nossos sentidos a quantidade de informação, tudo isso que nos vem através dos meios de comunicação. E outro dia
um rapaz vendo a situação que nós estamos vivendo no Brasil hoje, ele dizia assim: Maralba, o que o Espiritismo diz de tudo isso? Dessa guerra política? Eu disse: o Espiritismo nos diz a coisa mais importante desde que ele começou. Para tudo você tem que ter o senso crítico. A nossa doutrina nos diz: use até para analisar os próprios textos de Kardec. Use o senso crítico, analise, questione. E se você achar que é verdade, você usou o seu senso crítico. E daí ele disse: nossa, nunca tinha pensado que você ia me dar essa resposta. Porque provavelmente ele esperava que eu desse alguma outra, mas foi a única que eu achei que, para mim, respondia sem entrar em maiores questionamentos. Aquele filho pródigo tinha fome. Então, nós temos fome, principalmente da casa do Pai, quando nós nos identificamos totalmente com as nossas necessidades materiais. Então, venho fazendo esse jogo entre o nosso eu e a nossa personalidade, as nossas necessidades espirituais, as nossas necessidades materiais. E vejam bem, em nenhum momento eu estou dizendo que um é mais necessário que o outro. As nossas necessidades materiais são necessidades e nós temos que atender. O importante é sempre a quantidade. Nos afastamos dos nossos pais quando? E isso é típico da adolescência. Quando nós consideramos que nós sabemos muito mais que eles. Quando o pai diz: não faça isso. Ah, velho, careca, nem sabe mais, o mundo é outro. Reconhecemos que o que nós recebemos dos nossos pais durante a vida são talentos. Nós nos afastamos dos nossos pais quando nós agimos fora dos princípios morais que eles nos ensinaram. Nós nos afastamos dos nossos pais quando nós não queremos reconhecer o nosso erro. E quando nós nos comparamos com os outros filhos e nos sentimos injustiçados, como aquele filho que não se afastou do pai e que ficou trabalhando com ele. E como nós nos afastamos do nosso pai? Quando nós consideramos que nós sabemos mais do que ele. Né? Outro dia me dizia uma pessoa assim: Maralba, não está lá no livro dos espíritos que os espíritos são... Não sei o número da pergunta, eu não sou muito boa para guardar número, não. Os espíritos, a pergunta de Kardec é: interferem os espíritos em nossas vidas? E aí a resposta dos espíritos é: sim, muito mais do que imagina. São eles que, na verdade, dirigem vossos destinos. E essa pessoa dizia assim: eu às vezes digo para os espíritos: o que vocês estão fazendo comigo? Vocês estão me dirigindo, mas veja bem para onde é que vocês estão me levando, porque eu não estou gostando desse caminho. Porque nós estamos olhando de um nível e a espiritualidade está olhando de um outro nível. Então, é como uma criança que está fazendo uma escolha e pai e mãe dizendo: não, meu filho, não é por aí. Então, nós nos afastamos dessa lei divina, nos afastamos do Pai quando nós achamos que nós sabemos muito mais do que Ele. Principalmente quando a gente não reconhece tudo que a gente recebe. E eu acho muito interessante um trabalho que tem dentro da psicologia positiva, que sugere que a gente, ao amanhecer, faça 5 agradecimentos. Acordou, eu agradeço por ter acordado, que podia morrer dormindo. Eu agradeço por isso, 5.
e quando termina o dia, agradecer por tudo que deu certo. Pelo menos 5 coisas. Porque isso vai se instalando na pessoa essa postura de agradecer pelo que recebe. E às vezes as dádivas são tão pequenininhas. Nos afastamos do Pai quando agimos fora dos princípios morais inscritos na nossa alma. E aí vem aquela dorzinha de dizer: a consciência está dizendo que está errado. Quando não queremos reconhecer o nosso erro. E a melhor maneira de não reconhecer o meu erro é dizer que o erro é do outro. Ah, eu fiquei brabo, eu briguei, eu fiz, mas também o que aquela pessoa me fez, como se o erro do outro justificasse o meu. Nos afastamos do Pai quando nos comparamos aos outros filhos e nos sentimos injustiçados. Como que eu passo por isso e aquele outro tem uma vida assim, assim, assado? Nós perdemos esse contato, nós deixamos de usufruir desta ligação. E será que quando nós decidimos nos afastar, como aquele filho pródigo, nós somos esquecidos? Ou seja, como se dissesse: ah, sim, está querendo ir? Vá. E vá viver o que você tem para viver e se fé. Não. Há sempre a esperança pelo retorno. Por quê? A lei é de evolução e ela vai nos levar para o melhor caminho. Ela vai nos levar, queiramos ou não, mais rápido ou mais lento, com mais sacrifício ou com menos sacrifício, vai nos levar a expandirmos cada vez mais as nossas capacidades e chegarmos a esse ponto de integração com o divino. E se nós nos afastamos, será que nós esquecemos do Pai? Também não. Porque mesmo com os olhos no futuro, a lembrança do nosso lar inicial nunca é apagada. Aquela centelha que somos nós, ela está sempre viva, sempre nos dirigindo. E se nos afastamos, nós não sentimos saudades? O que me impede de voltar? O filho pródigo voltou. Se eu estou me sentindo afastada das leis divinas, o que me impede de voltar a me encaixar nas leis? Que movimento podemos fazer para manter o contato? O que fazemos com esse sentimento que muitas vezes nos dá de abandono, como se tivesse sido abandonados pela, entre aspas, pela sorte? E o filho pródigo, em determinado momento, ele toma consciência de si. Ele levantou-se e foi ao encontro do pai. E nós fazemos isso. Às vezes estamos caminhando em caminhos tortuosos, escorregamos, caímos, nos levantamos e vamos ao encontro do pai. Ele voltou para dentro de si. Por que precisamos voltar para dentro de nós? Porque é a nossa essência que está ali nos dirigindo. É a nossa luz, é a nossa sabedoria, que é a nossa centelha divina. Por isso que é preciso voltar para si mesmo. E o filho pródigo, então, depois de tomar consciência, ele volta para a casa do pai. E ele não vai buscar mais a satisfação, ele vai procurar nem a realização material. Ele está em busca de outra coisa. E há um movimento quando se faz essa busca de encontro com o pai, de estar na casa do pai. Um movimento, ele é de dentro para fora.
Porque a necessidade é de estar em harmonia, é de estar em paz. Quando que a gente retorna? É tão simples, né? Quando a gente aprende a seguir as leis divinas. Está tudo dentro de nós, a gente tem que aprender a caminhar dentro desses limites. Assim também somos nós, como aquele filho pródigo. Viemos do seio do amor do Pai. A semente do amor divino, ela está em nós, somos nós. A gente segue além, mas em algum momento a gente volta para poder se integrar em toda a natureza. E quando a gente retorna? Às vezes, quando o sofrimento nos atinge. Outras vezes, quando o amor nos invade. Que o amor vem e diz, meu Deus do céu, mas é isso que eu estava procurando. É como se batesse com aquela centelha que é puro amor. Quando aprendemos a fazer o que é o correto, porque estamos dentro da lei. Quando a gente pensa no bem comum. Quando entendemos que cada ser criado é a representação da vontade do Pai. O lugar em que você está hoje na vida, você é um representante de Deus. Você é um representante da vontade dele. E ele tem, com certeza, um plano especial para você. E aí, a gente se entrega à vontade dele. Mas como fazer isso? Aonde está a casa do Pai? A casa do Pai está aonde você estiver. Porque ela está dentro. A gente pode dizer que é a natureza, que é o universo, mas nesse momento não existe fora e não existe dentro. A casa do Pai é você também. Ela está dentro de cada um, aonde você estiver, aí é a casa do Pai. Mas como conversar com este Pai? E aí eu destaquei uma frase de um livro do André Luiz, que diz assim, orar é falar com Deus. Aliás, André Luiz não, do Chico, que não era do espírito do André Luiz, é Emmanuel. Orar é falar com Deus. Nós falamos com Deus, mas muitas vezes nós não fazemos diálogo. Nós só falamos. A gente não faz o silêncio para ouvir a voz de Deus. Mas como ouvir a voz de Deus? Fazendo o silêncio interior, que muitos chamam de meditação. Então, a gente faz um silêncio interior, acalma os pensamentos, pode ser usando técnicas de imaginação ativa, criando o seu jardim sagrado, aonde você vai, aonde tudo é paz, aonde tudo é tranquilidade, para você fazer o contato, simbolizar este ponto que é a sua centelha divina. Quando você abre o caminho para a intuição, e para fazer isso, existem passos, existem técnicas, mas se você relaxar e quiser fazer esse contato, com certeza o teu interior vai te guiar e você vai saber qual é o seu jeito. Para alguns é através da respiração, para outros é através do relaxamento, pode ser através de uma concentração, pode ser através da meditação, para outros enquanto buscam a iluminação. Todos esses caminhos é a busca do encontro com o Pai. Então, vejamos, nós vamos ampliando a nossa consciência, vamos ampliando a cada exercício em que a nossa consciência se amplia, nós chegamos ao ponto de nos sentirmos
plenamente integrados no universo. E é quando, então, há as pessoas que chegam neste ponto dizem, não tem como descrever. Não existe tempo, não existe nada a não ser o todo. E, como é muito difícil a gente saber como é uma coisa sem provar, o nosso caminho pode ser esse, de irmos expandindo a nossa capacidade, a nossa concentração, a nossa consciência cada vez mais para chegarmos nessa ligação total. E como é que é o retorno? Na parábola, o pai vai ao encontro, ele festeja o retorno, ele censura o irmão mais velho e diz, você estava trabalhando comigo e tudo que é teu, que é meu, também é teu. Ou seja, quem está no caminho tranquilo com Deus, não precisa ao reencontro. E como a gente sente que precisa voltar para a casa do Pai, se nós nunca estamos fora? Qual é, para vocês, a resposta dessa pergunta? Como é que a gente precisa voltar para a casa dos pais? Aliás, para a casa do nosso Pai, do nosso Criador, se nós nunca estamos fora? Eu deixo vocês com essa pergunta. Uma boa noite, muito obrigada.